Bom, gente, como eu falei para vocês anteriormente, né, vamos massificar nosso conhecimento respondendo questões, né? Essa primeira questão é bem interessante, né, do IF do Espírito Santo. O próprio Instituto foi responsável por fazer o concurso em questão para o cargo de assistente. Ele fala o seguinte: observe a planilha a seguir elaborada utilizando o aplicativo LibreOffice Calc, né? E ele vai dar uns valores, né? 3, 7, 5 e 2, e ele dá essa fórmula igual soma de A1 até B2. Ele pergunta qual é o resultado esperado da execução da função da célula B3. A partir disso, eu quero fazer um macete para vocês nunca errarem em questões de concurso quando se trata nessa questão de soma, de média, enfim, de qualquer função que utiliza linhas e colunas. Porque você percebe, né, que aqui ele está perguntando A e B, tá? O que eu preciso fazer, professor? Uma coisa bem simples. Se ele está falando de A1 até B2, você tem que fazer um cálculo base. Que cálculo base que seria isso? Você tem que calcular o seguinte: qual é a quantidade de colunas e qual é a quantidade de linhas. Como que eu determino a quantidade de colunas? Você vai fazer um cálculo simples. De A até B, você anda A e B. Então eu tenho duas colunas. Se você anda de 1 até 2, você também andou duas, só que você andou duas linhas. E aí você faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Então você vai somar, no caso aqui, 4 valores. Se fosse média, você faria a média de 4 valores. Se fosse o mínimo, você ia calcular o mínimo de 4 valores. Então fique atento. Então, nesse caso aqui, olha o gabarito, qual que vai dar. Se eu vou somar 4 valores, eu vou somar todos os valores que estão aqui inseridos. Então, 3 mais 7, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 2, 17, né? Gabarito A. Agora, imagine só, se ele coloca para você essa fórmula, igual soma A1, 2 pontos, B1, tá? E aí muita gente vai marcar praticamente que vai pegar todos os valores 3, 7 e 5, né? Então ficaria 15 o resultado, uma situação hipotética. Por que que eles vão imaginar? Porque eles vão imaginar o seguinte, ó. Daqui até aqui são 2 valores. Então eu vou andar 2 colunas. De 1 até 1 eu vou andar uma linha. Algumas pessoas somam valor de 3, né? Só que aí estaria errado, porque você multiplica para fazer o cálculo. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou pegar o valor de A1. Quem que é o valor de A1? 3. Quem que é o valor de B1? 7. 7 mais 3, 10. No caso, se fosse dessa forma, gabarito seria a letra T. Então, fiquem atentos, por favor, tá? É uma pergunta bem simples, mas se ele quisesse complicar, é só colocar um aqui, que daria uma dor de cabeça muito grande, tá? Então, sempre quando você pegar qualquer função que te peça, né? Que te faça tentar interpretar linhas e colunas, né? Você tem que fazer esse cálculo base aí, para saber quantas linhas andou e quantas colunas ele andou. Perfeito, gente? Então, gabarito é A, né? Próxima questão. Dessa vez foi da Prefeitura de Guarulhos, né? A VUNESP foi a banca realizadora. E vamos ver o que eles estão cobrando da gente, né? A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do LibreOffice Calc 4.3 em sua configuração padrão e em português. Então ele dá a planilha em questão. Vamos verificar o que ele está perguntando. Assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula A5, após esta ser preenchida com a fórmula igual média a 1 ponto e vírgula B4. Primeira coisa, não há necessidade de quebrar a cabeça porque aqui está correto, né? Normalmente fala, mas pode anular. Não, não pode anular porque igual média o cara escreveu certinho. Lembrando, se tivesse sem acento, caberia anulação, tá? Você pode digitar tanto maiúsculo quanto minúsculo, perfeito? Agora, o que eu preciso saber? Que a fórmula está correta, o parênteses está correto, eu preciso saber qual que é o intervalo. O intervalo é sequencial? É até ou é e? Nesse caso, ele é e, porque é ponto e vírgula. Então, eu preciso achar o valor de A1 e eu preciso achar o valor de B4, tá?
Valor de A1 é 1, valor de B4 é 1 também. Então, eu vou fazer o quê? A média nada mais é do que você somar os valores e dividir pela quantidade de valores inseridos. Eu inseri um valor, eu inseri outro valor. Então, 1 mais 1 vai dar 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, tá aqui o gabarito. Tá? Tá aqui o gabarito. Muitas pessoas vão pegar e somar todos os valores, calcular pelos valores inseridos para depois encontrar o resultado. Olha a dor de cabeça que seria por causa de uma interpretação de texto, tá? Então, uma questão que você não pode errar, tá, galera? Beleza? Então, uma questão tranquila de ser feita, né? O gabarito é novamente a A. Perfeito? Vamos para a próxima, né? Dessa vez foi do IF do Mato Grosso do Sul. Vamos ver o que ele está nos cobrando. O LibreOffice Calc é uma ferramenta gratuita que permite construir planilhas eletrônicas, elaborar cálculos matemáticos e estatísticos. Utiliza as funções pré-definidas e na qual possui essa fórmula, igual ao máximo D5 e D9. Bom, igual ao máximo está correto, né? Viu que está com acento, né? E aí, entre parênteses também está ok, e eu preciso sempre focar na parte do intervalo. O intervalo é fundamental para a tua vida. E aqui o intervalo é E ou é até? É E. Se é E, é individual. Eu tenho que fazer o cálculo, né? Verificar quem é o maior valor entre D5 e D9. Então vamos analisar as alternativas. Calcula a soma dos valores? Já para por aí, nem quero ver o resto. Por que você não quer ver o resto? Não perca tempo. Né? Porque você vai perder tempo com questões mais difíceis. Ele vai fazer o cálculo da soma? Jamais. Ele vai verificar quem é o maior número. Calcula a soma? Jamais também. Né? Calcula o máximo divisor comum, pelo amor de Deus, gente. A gente não faz esse cálculo de máximo divisor comum, não. Né? Nós vimos que as funções básicas de máximo vai verificar o maior valor. Pode cancelar isso aí. Calcula o valor máximo existente entre os valores contidos nas células D5 e D9. Tá aqui nosso gabarito. Tá aqui nosso gabarito. Mas vamos verificar, né, o que pede, né? Calcula a próxima. Calcula o valor máximo existente no intervalo compreendido entre. Entre é sequência, então você elimina. Tá aqui, D. Tá uma questão que de certa forma tem bastante texto? Tem, mas é fácil, basta interpretar, tá? Não tenha preguiça, gente. Tente, grave e entre. Isso faz uma diferença muito grande na tua prova, tá bom? Vamos responder essa do INSS, né? Para o cargo de analista. O CESP foi responsável pelo concurso, né? No ano 2016, eles falam o seguinte: acerca dos aplicativos para edição de textos, né, e planilhas e do Windows 10, julguem o próximo item. Situação hipotética. Fábio, servidor do INSS, recebeu a listagem dos 5 últimos rendimentos de um pensionista. E para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme a planilha mostrada abaixo. Assertiva. Nessa situação, por meio da fórmula igual média, pessoal, por favor, igual média não. Se ele quer calcular média, é igual a média. Igual média. Se ele tivesse colocado também dessa forma, também estaria errado. Então, nem preciso verificar o resto, tá? Porque a média é igual média. Então, está errado o gabarito. Beleza, gente? Então, nós vimos que são questões que no Calc exige mais interpretação de texto, não análise profunda dos dados. Então, assim, são questões de certa forma fáceis, mas que exigem a sua interpretação. Se você entender as funções básicas, soma, média, mínimo, máximo, maior e menor, fica tudo fácil. Perfeito? Então agora nós vamos ver na prática as funções avançadas. E aí o que eu peço? Se você não entendeu essas funções básicas, volta, veja de novo, porque as funções avançadas, elas precisam que vocês tenham noções. E se você não tiver noção, como é que você vai para avançada? Beleza? Então, vamos começar a noção avançada agora. Perfeito? Bom, galera, agora nós vamos ver a parte de funções avançadas, né? Volto a repetir, se você não entendeu funções básicas,
tenta entender e interpretar, porque senão você vai ficar muito confuso e vai acabar que não entendendo nada, né? E vai só prejudicar o seu conhecimento, o seu estudo, beleza? Então, vamos lá. A primeira função avançada que nós iremos aprender e conhecer, né, é a função C. A função C, ela trabalha com a seguinte maneira, né? Ela vai fazer, né, uma comparação lógica, né? E nessa comparação lógica vai apresentar um resultado se for verdadeiro, se não, se for falso também vai apresentar uma resposta. Então isso que seria o C. O C eu vou aplicar nessa tabela de notas. Por exemplo, qual que é a comparação lógica que nós iremos colocar? Nós vamos fazer o cálculo básico. Se a nota for maior, na verdade a média no caso, né? Se a média for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado, beleza? Como que eu coloco isso na fórmula, na função em questão, né? Então, eu vou ter que digitar igual o nome da função que é C, abro parênteses, né? E eu vou colocar a média, né, que ela está aqui, vou selecionar com o mouse, e vou falar que ela tem que ser maior, colocar os conectores avançados, né, maior, igual, né? Porque se eu colocar maior, a nota só pode ser maior que 7. Se o cara tirar 7, ele está reprovado, e isso não é verídico quando a gente trata de notas, né? Então, maior igual a 7, e aí eu coloco ponto e vírgula, né? Esse ponto e vírgula vai fazer a separação da condição lógica. E agora eu coloco o verdadeiro. Então, se a nota for maior ou igual a 7, o que acontece? Ele não está aprovado? Tá. Então, eu vou colocar aprovado. Lembrando que, uma vez que você vai colocar texto, sempre tem que colocar entre aspas, tá, gente? Aspas duplas. Então, aprovado. Se eu colocasse, por exemplo, número, não haveria necessidade, né? Se eu quisesse colocar o seguinte, se for maior ou igual a 7, né? Eu vou colocar 0. Eu não haveria necessidade de colocar entre aspas duplas. Agora, como é texto, tem que colocar entre aspas duplas, tá? Então, se nota for maior ou igual a 7, né? Ele está aprovado. Agora, se não atender essa condição, o que vai acontecer? Eu tenho que colocar uma outra instrução. E a outra instrução vai falar que ele está reprovado. Como reprovado também é um texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas, né? Coloquei, eu tenho que finalizar com parênteses. Lembrando que se eu não der o Enter, não vai funcionar. Só título de curiosidade, ele está com 4,75 de média. E cálculo básico, né? 4,75 é menor que 7. Então ele vai estar reprovado, né? Ah, eu vou ter que digitar todas essas funções? Não, você vai pegar a alça, né, de seleção, vai clicar e arrastar, né? E aí mostrou, o José também, né, esse aluno também está reprovado porque ele está com 5,93. Vou aumentar a nota dele aqui só para vocês verem que é automático a função. Vou colocar 8 aqui, né? Vou dar 8 e vou dar um Enter, né? A média dele foi para 7,6 e ele está aprovado. Essa pessoa que está com 4,75, vou dar um 10 para ele aqui. Vamos ver se ele consegue ser aprovado. Ele ainda continua reprovado porque a média dele foi 6,5. Vou colocar aqui, né, manualmente, que a média dele foi 7. E 7 está aprovado. Tá aqui, ele está aprovado também. Vou colocar 6,9, tá? Ele está reprovado. Por quê? Porque 6,9 é menor que 7. Então, vimos como é que funciona, né, a função avançada C. Lembrando que dentro daqui da condição, né, eu poderia, no caso, criar a média, né? Então, eu poderia colocar o seguinte, a média aqui dentro, se fosse necessário, né? Então, dentro de uma função pode ter uma outra função. Beleza? Agora nós iremos para a próxima, que é a função conte valores. Qual que é a função dessa conte valores? Contabilizar quantas células possuem registros. E aí você pode perceber que tem uma outra função também avançada chamada conte número, né? Qual que é a diferença, gente? A diferença é o seguinte, que conte valores vai contar para a gente quantas células tem conteúdo, independente se for texto ou número. Agora, a conte num, já o próprio nome da função já influencia, né? Já fala que você só vai fazer a contagem se for números. Então, vou colocar aqui a função igual, conte, né? Ponto, valores, vou abrir aqui, parênteses, né? E vou colocar o seguinte, ó, vou colocar desde João...
Deixa eu apagar aqui. Vou colocar desde João até reprovado, né? Então eu tenho 4 notas, a média já dá 5 elementos, o nome 6 e a situação 7. Então tem que dar 7 elementos, né? Lembrando que se eu não colocar, finalizar o parênteses e der o enter, não vai aparecer. Então vai aparecer para mim 7 valores. Por que apareceu 7 valores? Porque ele contabiliza tanto o nome, né, que são texto, quanto valores. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou utilizar a função, né, conte valores. Eu vou utilizar a função igual conte ponto. Lembrando que número tem acento. Se eu não colocar o acento, não dá certo. Conte num, né? Vou abrir e vou pegar a mesma seleção de João até reprovado. Vocês vão perceber que vai dar o valor de 5. Por que deu o valor de 5? Porque ele não contabiliza texto, tá? Então, a diferença crucial de conte valores é que ele contabiliza tanto texto quanto número. Quando você trabalha com conte num, só vai contabilizar números, beleza? O próximo que nós iremos trabalhar, conte C, né? Então, você vai fazer a junção da contabilidade mais a função C. Então, como que eu coloco isso? Como que é cobrado em questão de concurso público? Então, você vai colocar igual conte.c e você vai abrir, né, o parênteses normal. E aí você vai colocar o intervalo. O que é o intervalo que eu quero? Quero contabilizar, por exemplo, as notas de João do primeiro até o segundo bimestre. Só que agora, né, eu vou colocar ponto e vírgula e eu vou falar, né, que critérios que eu quero, né? Que critérios que eu quero? E eu vou falar o seguinte: eu quero que seja maior, né? Maior que 7, por exemplo. Como que eu vou contabilizar isso? Eu vou abrir aspas duplas e vou colocar maior, né? Igual a 7. E vou fechar novamente, né? E vou finalizar. Então, o que acontece? Eu coloquei a extensão aqui do João, né, o limite de todas as notas do bimestre, e eu quero que apresente somente para mim, contabilize as notas que ele tirou mais que 7, maior ou igual a 7. Né? Eu vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, apareceu 2. Por que apareceu 2? Porque ele tirou 10, que é maior que 7, e ele tirou 8, que é maior que 7. Agora eu vou mudar aqui e vou colocar maior ou igual a 6, por exemplo, né? Vocês vão perceber que vai ficar 3. Por que ficou 3? Porque ele tirou 10, 6 e 8. Agora eu vou mudar, né? Eu vou mudar para o José, né? Então eu vou arrastar aqui, vou clicar aqui 2 vezes. Eu vou mudar aqui o intervalo, vou apagar. Vou selecionar o José. Vocês percebam que o José ele tirou todas as notas maiores que 6. Então tem que aparecer 4. E foi o que apareceu para mim. Então, o conte C ele vai contabilizar, só que ele vai utilizar a função de C. Né? Então, ele vai contabilizar colocando um argumento. Beleza? Aí a soma C, professor. Como que funciona a soma C? Da mesma forma. É a soma, né, uma função básica, mais uma função avançada que se transformou no soma C. Então, o que nós vamos fazer? Vamos digitar ela. Igual a soma C, né? Deixa eu aumentar aqui. Vou colocar igual a soma C, né? Igual a soma C. Opa, coloquei 2A, soma C. Vou colocar entre parênteses. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos somar as notas, né? Que foram iguais, na verdade, a 10. Então, minto. Vamos somar as notas que sejam diferentes de 10. Diferente de 10. Então, eu vou selecionar a nota da Maria, que eu quero, né? E aí eu coloquei o intervalo, tenho que colocar ponto e vírgula. E eu vou colocar o seguinte, abro aspas e vou colocar o que eu quero. Eu quero que as notas sejam diferentes de 10, por exemplo. Certo? Então, antes de dar o Enter, vamos entender. Eu estou somando notas da Maria, nesse caso aqui, que sejam diferentes de 10. Então, a soma vai ter que dar 7, 7, 14, 14 mais 9, 23. E aí, vamos dar um Enter. Opa, desculpa. Tá aqui, 23. Tá?
Então, maior e menor, 10 deu o valor que eu queria, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei valores diferentes. Agora eu vou colocar valores iguais. Então, eu vou somar todos os valores que for igual a 10. Vou dar um Enter. Só deu 10. Por que só deu 10? Porque só tem ele. Agora eu vou somar valores que sejam igual a 7. Tem dois valores iguais, né? Dois valores iguais, deu 14. E aí, galera, nós aprendemos, né, as funções avançadas, né, que pode ser cobrado no teu concurso público. Se, conte valores, conte número, conte ponto C, soma C, tá? Em questões de concurso, normalmente eles colocam conte underline valores, errado. Conte underline número, errado. Conte underline C, errado. E outra coisa, conte ponto num sem acento, vai dar errado também, tá? Então, aqui o C nós vamos utilizar uma condição lógica, se atender a condição lógica, vai colocar a função verdadeira, a mensagem verdadeira, que pode ser texto ou número. Conte valores vai contabilizar todas as células que possuem tanto texto quanto números. Conte números só vai contabilizar células que possuem números, tá? Independente se esteja vazia ou se tenha texto dentro dela. Conte C vai contabilizar colocando uma restrição que você pode definir. E soma C só vai somar se você atender a restrição que você colocar. Beleza? Então, para massificar nosso conhecimento, assim como nós fizemos na parte básica, vamos responder questões. Bom, vamos resolver então as questões avançadas, né, para massificar nosso conhecimento, tá, galera? Bom, essa questão foi do IF do Pará, né, no ano de 2016, para o cargo de zootecnista. Eles cobram o seguinte: no programa Calc, sabendo que a célula A2 contém um valor 10, e se ao utilizarmos a função condicional igual a C, né, A2 é maior que 10, lembrando que A2, deixa eu apagar aqui, o A2 maior que 10 significa condição, e está corretíssimo, né? Deixa eu apagar, trocar de canetão para vocês visualizarem aí, né? Então aqui seria a condição, né? E aqui está correto porque se a condição for verdadeira vai aparecer essa mensagem, se a condição for falsa vai apresentar essa mensagem. Então essa é a estrutura do C, né? Como vimos na parte prática. E ele pergunta, né? Dentro da célula B teremos como resultado o quê? Vamos analisar. Qual que é o valor que vai ser inserido aqui? 10. 10 é maior ou igual a 10? Não, ele não é maior, né? Só que ele é igual. Se ele é igual, a condição foi verdadeira. Se a condição for verdadeira, vai apresentar o quê? Melhor. Tá aqui o gabarito, tá? Então, é só você entender como é que funciona o C, né? Se você faz a condição, coloca a condição na tua prova e depois você coloca. Se a condição for verdadeira, é a primeira. Se não, tá aqui, tá? Você não pode confundir. Sempre, depois do ponto e vírgula, é a primeira condição for verdadeira. Se ela não for verdadeira, você pula para a próxima. Então, gabarito A, beleza? Próximo, Prefeitura de Goiânia, né? Para o cargo de assistente do ano de 2016, ele cobra o seguinte: considere que uma planilha do LibreOffice Calc 5 foram atribuídos valores iguais a 1 em todas as células do intervalo de A1 até A6. Qual valor será apresentado na célula A7 se for aplicada a função conte.c? Primeira coisa, está corretíssima a fórmula, né? E aí nós sabemos que nós vamos ter a condição, né? E depois a resposta, nós teremos o intervalo, né? O intervalo. E depois nós vamos ter a condição aplicada. Então, isso que seria a função do conte.c, né? Na verdade, você vai contabilizar valores se você fazer alguma coisa, né? Atendendo algum atributo. Então, o cara colocou de A1 até A6, em sequência, que está corretinho aqui, né? Os valores de 1. Então, todas as células A1, A2, A3, A4, A5, A6 tem o valor de 1. E ele está perguntando o quê? O que é isso aqui, gente? Esse aqui eu sei que vai... Algumas pessoas falam, meu Deus, que sinal é esse? Mas lembre, isso aqui é um conector avançado. Esse conector avançado significa diferente. Então, ele quer que seja apresentado para mim todos os valores que sejam diferentes de 1. E existe algum valor dentro da célula que é diferente de 1? Não. Então, gabarito A0, tá? Então, olha a interpretação de texto.
tá? Eu tenho que verificar, a função é conte C, então eu vou contar. Como que funciona a estrutura da fórmula? A fórmula ela coloca o intervalo aonde que eu quero, como tem 2 pontos é até, e ele vai falar a minha restrição que seja diferente, né, de 1. Se tivesse igual a 1, né, no caso o gabarito seria a resposta D, porque tem 6 valores igual a 1, perfeito? Então tá aqui uma resposta, uma questão tranquila de se fazer, tá? Próxima questão, né? Seguindo na Prefeitura de Goiânia. Essa é uma questão bacana, bem interessante que eu trouxe para vocês, porque ela tem várias funções atreladas. Então, você vai ter que ter todo o conhecimento básico e o avançado de funções, tá? Então, a figura a seguir apresenta um fragmento de uma planilha eletrônica criada no LibreOffice Calc, né? E aí nós temos aqui somente uma coluna A0A 3 e 9, né? Ele pergunta, a execução das funções igual a média A1 até A4, depois conte valores de A1 até A4 e máximo, né, de valores de A1 até A4, apresentará respectivamente os resultados. Bom, primeira coisa que você tem que ter noção é o seguinte, média, né, igual média de A1 até A4, certo? Bom, quantos valores que eu tenho aqui, gente? Eu tenho 4 valores inseridos, só que eu tenho que ter a noção de uma coisa, tá? Que esses valores que eu inseri, né? Esse eu vou contabilizar, esse eu vou contabilizar e esse eu vou contabilizar. Por que isso eu não vou contabilizar dentro da média? Porque isso aqui é um caractere. Então eu vou somar 0 mais 3 mais 9, né? E vou dividir pela quantidade de números inseridos. A quantidade de números inseridos foram quanto? 3. Então vai ficar 12 por 3 igual a 4. Então todos os valores que foram diferentes de 4 você já pode eliminar, né? Então elimina, 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 beleza? Vamos para o próximo. Conte valores. Lembrando que conte é para contabilizar valores incluídos tanto, né? Aí é que muda de figura, né? Você vai contabilizar tanto os valores de numéricos quanto os valores alfabéticos. Então aqui eu tenho quantos valores? Eu tenho todos os valores inseridos. Então eu tenho 4. 1, 2, 3 e 4. Então vamos verificar qual que é a resposta. 4, 4. Beleza? Bom, continuando, né? Igual máximo de A1 até A4. Né? Então eu vou verificar o maior número que está entre A1 até A4. E eu sei que o maior número é 9. Né? Então aqui você poderia também até por eliminar. Então tá aqui o nosso gabarito. Tá? Beleza, gente? E, tá? Bom, então vimos aí que a resposta é E. Agora a gente vai falar sobre o conteúdo novo sobre listas, né? O que são listas? Listas é quando você gera um conteúdo, né? E o Excel ou o Calc, né? Ele pode gerar para você automaticamente. Exemplo, por exemplo, você quer fazer uma planilha que contenha todos os meses do ano. Eu vou precisar digitar janeiro, fevereiro, março, abril? Não, você coloca janeiro, você clica arrastando a alça de seleção e vai automático, né? Ah, eu quero colocar os dias de semana. Eu coloco segunda-feira, vou arrastar e vai sair automático. Se eu coloco também os números 1, por exemplo, clicar em arrastar, ele vai automático também, assim como os números ordinais. E a grande diferença é o seguinte, que o Excel não permite isso, já no Calc permite. O que não permite no Excel? Os números cardinais. O que são números cardinais, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não faz preenchimento automático, ele faz preenchimento lógico. Então significa o quê? Que o preenchimento automático vai ser todos os dias da semana, independente se for abreviado ou não, todos os meses do ano, independente se for abreviado ou não, e os valores numéricos, independente se for ordinal ou se vai ser números cardinais, ele faz o preenchimento automático. Desde que tenha uma célula, professor João Kleber, sim. Tem uma célula, você clicou com a alça de seleção, ele vai preencher automaticamente. Ah, mas imagina uma situação hipotética. Se eu fizer um preenchimento de 10 caracteres de dia de semana, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí, ele vai para onde agora? Ele volta novamente até acabar o looping, certo? Então, se ele fosse a posição 10, por exemplo, chegaria no domingo, né? Então, domingo, né? Finalizaria o 7. Aí começaria segunda, né? Terça, quarta. Então, quarta-feira seria o valor de 10, por exemplo,
né? Então, e assim ele segue o preenchimento automático, diferentemente do Excel, que ele não permite números cardinais, perfeito? Outra coisa, valores lógicos. O que são valores lógicos? Imagine que você quer pular, né, por exemplo, de 5 em 5 números, 1 e 5, né? E se você colocar 1 e arrastar a alça de seleção, vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? O que você tem que fazer? Você tem que colocar duas células para que o Calc faça a comparação lógica do que você quer, né? Por exemplo, 1 e 5 ele vai ficar 1, 5, 9 e assim em diante. Ele vai pular de 4 em 4 dígitos, beleza? Então, para que se exista, né, a sequência lógica, eu preciso de duas células para ele fazer a comparação para ver o que você quer, perfeito? E aqui tem um exemplo, né? Os meses, tanto escrito de forma completa quanto abreviado, os dias da semana também, né? Os números ordinais, os números cardinais, e aqui tem uma sequência lógica que eu criei, por exemplo, um horário, né? Se eu puxar o 12 e arrastar, o que acontece? Vai puxar 12, 12, 12. Agora, se eu selecionar essas duas células e puxar nessa alça de seleção, ele vai falar o seguinte, bom, ele quer pular de uma em uma hora, então 12, 13, 14, 15, 16, 17 e assim sucessivamente. Então esse é o preenchimento automático e esse é o preenchimento lógico, perfeito? Outra coisa importante também, imagine que nós tivéssemos essa planilha e aqui não tivesse preenchido, né? Não tivesse preenchido, por exemplo, tá? Imagine que aqui estivesse em branco. Se eu clicar, por exemplo, né? Vamos simular que tudo não está preenchido, somente o primeiro, né? Se eu der um duplo clique aqui, né? Vou até aumentar para ficar simulando o Excel. Se eu der um duplo clique aqui no preenchimento automático, o que vai acontecer? Vai aparecer até o 12º valor. Professor, por que vai aparecer até o 12º valor? Porque ele se baseia no último valor, o maior valor. Então, como todos têm 12 valores preenchidos, ele vai até 12º. Se, por exemplo, esse tivesse o valor de sábado, né? Ele ia até o 13º valor, porque ele vai seguir a maior sequência possível. Então, isso já caiu em concurso e a gente tem que ficar ciente disso, tá? Então, o preenchimento automático se dá nesses 6 casos, né? Ele dá em quais casos que ele se dá, professor? Meses do ano, dias da semana e os números, né? E ele vai acompanhar a maior célula implementada na planilha, perfeito? Bom, outra coisa que você precisa saber que cai em concurso é a questão do formato, tá? O formato no Calc, ele vai cobrar esses formatos aqui, tá? O geral de número, moeda, porcentagem e data, tá? O geral como que seria, professor? O geral ele pode aceitar tanto valores com texto, tanto valores numéricos. Só que tem uma diferença na orientação na célula. Quando você insere texto, ele fica alinhado à esquerda. Quando você insere número, ele fica alinhado à direita. E quando é número? Quando você coloca número, né, ele vai ser alinhado à direita. E moeda? Moeda ele vai ser alinhada à direita também, tá? Porcentagem vai ficar dessa forma com o símbolo da porcentagem e a data vai ficar com a barra, perfeito? Então, esses são os valores. Mas eles cobram também não só a questão do formato em questão, existem vários outros tipos de formato, tá, gente? A título de curiosidade. Só que eles vão cobrar para você o seguinte, ele vai te dar o desenho, ele vai falar o seguinte, que tipo de formato é esse? No caso, moeda, né? No caso, porcentagem, né? No caso, número, né? E no caso, data. E nós temos esses dois aqui. O que esses dois significam? Esses dois é para você acrescentar casas após a vírgula ou você diminuir casas após a vírgula, certo? Então aqui eu estou aumentando e aqui eu estou diminuindo, beleza? Então vamos ver como é que se cobra essa questão de formato, né? Na questão do Calc, beleza? Bom, vamos lá.
Essa questão foi do EFMT, né, 2016, para o cargo de técnico. Ele cobra o seguinte: em relação ao LibreOffice Calc versão 5.1.4, em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta o botão que permite adicionar casas decimais a uma ou mais células selecionadas. Então, nós sabemos que isso aqui é o cifrão, né, não existe. Você pode eliminar. Isso aqui vai inserir uma tabela dinâmica, você pode eliminar também. Sinal de porcentagem você pode eliminar e nós sabemos que ele está adicionando casas decimais. Então, gabarito D. Beleza, gente? Outra coisa muito importante que você precisa saber, tá? Caiu-se bastante isso no Excel, né? E até em 2014, que eu fiz uma pesquisa, né, no Calc. Ultimamente não tem caído, mas é algo muito importante, você precisa saber. Se possa cair nos concursos de 2017, você está preparado, tá? Que seria os valores absoluto e relativo, tá? Nós aprendemos que uma célula ela é composta pelo valor da linha e o valor da coluna. No caso, o A seria o valor da coluna e o 1 seria o valor da linha. Certo? Quando nós fazemos o preenchimento, por exemplo, tem uma fórmula de média, né? E eu quero que o resto da linha acompanhe a média em questão, certo? Eu estou utilizando o valor relativo, porque ele vai pulando de linha por coluna, né? Linha, por exemplo, aqui é A1, então eu pulo para B1, por exemplo, e vou arrastando, e assim em diante, né? Ou, na verdade, eu posso pular, né, para B1, né, arrastar na horizontal, né, ou eu posso arrastar também, né, A1 para A2, que seria na vertical, certo? Mas em uma situação hipotética, imagine que vocês, por exemplo, tem uma célula lá que seria B, uma célula que seja B3, e dentro dessa célula possui o valor de desconto aplicado em todos os produtos de uma planilha de clientes, por exemplo. E se eu clicar, por exemplo, com a célula, né, e arrastar, ele vai pular para B4, B5 e assim em diante. E aí eu não tenho, no caso, um valor absoluto, eu tenho um valor relativo. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte, gente, que para travar uma célula, né, no caso a B3, para que não pule, eu tenho que acrescentar o cifrão tanto na coluna, tanto na linha. Então significa o que? Se eu utilizar essa fórmula, por exemplo, vamos imaginar que A1 seja os produtos, né? A1 seja os produtos. Então, aqui tem o valor do produto e aqui tem o valor do desconto que eu vou querer, certo? E eu sempre vou utilizar B3. Mesmo que se eu pular, por exemplo, se eu arrastar aqui, professor, e puxar, não vai mudar? Não, vai continuar A2, que multiplica B3. Então, esse aqui é o valor absoluto. Toda vez que tiver cifrão, gente, tá? Significa que está travado. Lembrando que eu posso travar duas coisas, né? Ou eu posso travar a coluna, que significa que ela está travada, e também eu posso travar a linha. Então, se eu pego uma célula dessa forma, né, como caiu no concurso, o último concurso que eu dei uma analisada, ele cobrou o seguinte: a partir da célula, percebe-se que ela tem um valor absoluto, verdadeiro ou falso? Sim, porque ela está travada tanto na coluna, né, quanto na linha. Agora, se eu tiro dessa forma aqui, ó, e deixo assim, ó, o que acontece? Só está travada a coluna, mas se eu arrastar, ele vai andar para a linha, vai andar para B1 e assim em diante. Tá? Então, fiquem atentos. Se você vê valores absolutos, é quando está travado. Para travar, é representado pelo símbolo de cifrão. Beleza, gente? E aí nós
Assim nós finalizamos mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado. É uma aula muito técnica, né? Exige que vocês vejam mais de uma vez essa aula. De preferência, baixem o LibreOffice, né? Utilizem o Calc, porque vocês perceberam que tem praticamente o que? 2, 3 diferenças se comparado ao Excel. Então as mesmas funcionalidades que o Excel possui, o Calc também possui. Se pegar algum concurso que menosprezar o Calc, você já pode saber que é falso, porque ele praticamente faz as mesmas funcionalidades. A diferença que existe é a nomenclatura, mas faz a mesma coisa e é uma ferramenta muito robusta, tá, galera? Tenha uma ótima semana e até mais. Clique lá